Namastê, boa noite para todo mundo, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e prontos para o nosso sexto encontro, onde vamos falar sobre culpa. Já passamos pela preocupação, passamos pelo medo, hoje chegamos na culpa. Hoje, com a graça de Deus, vamos receber inspiração para se liberar do sentimento de culpa, se houver, claro, e também se precaver do sentimento de culpa. Né? Todo o conhecimento que a gente está recebendo, ele é bem interessante. Ele ajuda a gente não somente a se liberar, mas como a evitar também que novamente esses sentimentos voltem. Né? A gente lembra que aqui a gente está buscando cortar o mal pela raiz, quando a gente reconhece, aceita, acolhe, observa e sabe o que fazer para liberar. Então, gente, acho que todo mundo já chegou. Tem alguém com o microfone ligado? Vou pedir a gentileza, deixa eu descobrir quem é aqui, e desligar o microfone. Acho que já desligou. Eu agradeço. Hoje eu me preparei. Hoje eu me preparei bem para falar dentro daquela 1 hora. Eu tenho passado um pouquinho. Então, a gente mantém aquele combinado, depois de 1 hora, a gente tem 30 minutos de pergunta, resposta e considerações também, tá? Eu tenho certeza que tem muita gente aí que pode contribuir com qualquer um dos temas do nosso curso. Então, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, trazer mais uma reflexão, uma historinha, pode ficar bem à vontade. Então, vamos lá. Vamos iniciar agora o nosso sexto encontro. O nosso tema de hoje é a culpa. Como a gente sabe, culpa tem relação com o passado. E antes de mais nada, vamos fazer aquela técnica de respiração consciente que treina a nossa mente para permanecer no presente. Então, eu peço que vocês se coloquem de forma adequada, vocês coloquem o corpo em asana, isso é, que tomem uma postura firme e confortável. Lembra que um corpo firme não deixa a mente ficar sonolenta ou dispersa. Mas a firmeza, se começar a virar tensão, rigidez, causa agitação, turbulência. Então, firme, mas confortável. Sente esse corpo. Fecha os olhos. E repete mentalmente: o passado não existe mais. O futuro ainda não chegou. O nosso encontro com a vida acontece no momento presente. Então, volta a atenção para a respiração. Lembra que a paz está embaixo do seu nariz, mais perto do que você imagina, dentro de você, e você acessa quando respira com consciência. Respirar com consciência significa sentir o ar entrando e saindo do corpo. De maneira agradável e confortável, torna a sua inspiração um pouquinho mais profunda, a sua expiração um pouquinho mais lenta. Confere os movimentos abdominais. O ideal é que, ao inspirar, o seu abdômen vá à frente. Em seguida, enquanto expira, o seu abdômen recua. Você está presente nessa movimentação. Então, a respiração consciente integra mente e corpo.
Você sente seu corpo, você se sente presente no corpo. E sentindo o corpo, sente o contato com o local onde ele está. Se sente presente nesse contato, com a cadeira, com a almofada, com o local onde você estiver. Esteja ao mesmo tempo presente no ar entrando e saindo do corpo, no corpo e no contato do corpo com o local. Você já sabe que não tem nada de errado com algumas distrações. Não se aborreça com elas. Você já sabe que pode reagir às distrações da mente com bom humor. Que bom que eu percebi. E imediatamente eu estou praticando. A prática não pode ser um peso a mais na sua rotina. A prática tem que ser leve. E é você que define se é leve ou se é pesada, de acordo com a maneira como você pratica. Então, pratica sem autocobrança, pratica com aceitação, pratica com paciência e perseverança. Hoje eu vou trazer uma qualidade para a nossa prática. Você está respirando com consciência, sentindo o ar entrando e saindo do corpo. Eu quero que você coloque a sua atenção na respiração com a mesma delicadeza que você coloca a sua mão na cabeça de um neném recém-nascido. Lembra disso? Quando você toca a cabecinha de um neném recém-nascido, lembra do cuidado que você coloca nesse contato. Lembra do amor que você traz para esse contato. Você não se distrai um segundo enquanto está com a mão sobre a cabeça do bebezinho recém-nascido. E essa sua atenção é cheia de carinho, de afeto. Traz essa mesma qualidade para a atenção que você coloca na sua respiração. Sente o ar entrando do corpo, sente o ar saindo do corpo. E essa atenção é uma atenção amorosa. Respirando assim, você sente o corpo, o contato do corpo com o local, consciente do contato do corpo com o local onde ele está. Você desperta a consciência do aqui, consciente do ar entrando e saindo do corpo pelo nariz, você desperta a consciência do agora. E nesse instante você está inteira, inteiro no momento presente. E mais do que isso, está desperta também a consciência do amor, do cuidado, do carinho, do zelo. Depois da próxima expiração, completamos a prática. Já podemos abrir os olhos e deixamos a prática formal, mas lembramos que a aspiração continua. A aspiração qual é? Inteireza no momento presente, conexão com a vida. Então, durante a nossa aula, se a sua mente dispersar, lembrar de uma coisa, imaginar outra, opa, o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida acontece nesse instante. Tá bem?
Bem na introdução do meu segundo livro, O Nascemos para Amar, eu escrevo assim: existem duas coisas que são fundamentais. E logo eu diferencio fundamental de importante. Nós já vimos isso aqui no curso. Uma coisa importante pode ser substituída por outra coisa importante. Aquilo que é fundamental não pode ser substituído. Então, na vida existem duas coisas fundamentais. A primeira, viver o aqui e o agora. Senão a gente não vive de verdade, a gente não vê as coisas como elas são. A segunda, amar incondicionalmente. É nessa direção que a gente tem que caminhar, o despertar do amor incondicional. Senão, a gente não se reconhece verdadeiramente. Viver o aqui e o agora ajuda a gente a ver com clareza do lado de fora. Amar incondicionalmente ajuda a despertar a clareza do lado de dentro. Então, na introdução, eu já fiz um comentário que, de alguma forma, nos faz lembrar da aula do medo e da preocupação. Medo e preocupação têm relação com o futuro, enquanto culpa tem relação com o passado. Em todos esses casos, vale lembrar que a técnica da respiração consciente, que vai trazer para a gente presença no aqui e no agora, já pode trazer um grande alívio. E se for um medo que não está muito enraizado, ou uma culpa muito levinha, a técnica da respiração consciente pode até resolver por ela mesma. E de qualquer forma, quando é aquela culpa que já é um padrão, ou um medo mais difícil, depois da técnica da respiração consciente, seguindo aquelas 5 etapas, eu reconheço, eu aceito, eu acolho, eu olho com profundidade e vem o insight. A minha parte sábia sabe o que fazer para liberar. Eu aprendi a lição. Então, a respiração consciente vai sempre fazer diferença. Agora vamos falar sobre a culpa. Primeiro, a gente precisa definir culpa. E eu vou definir a culpa assim para vocês: tristeza ou pesar por algo negativo que eu tenha feito no passado. Que eu tenha feito ou deixado de fazer. Às vezes eu me culpo por aquilo que eu deixei de fazer. Até mesmo alguma coisa que eu tenha deixado acontecer ou que eu não tenha conseguido evitar. Então, é assim que a gente vai definir a culpa para poder seguir em frente. É um pesar, é uma tristeza, no aqui agora por algo que acontece embaixo. Eu acesso na minha memória essa lembrança, eu vivo esse pesar, essa tristeza. E a gente sabe o quanto isso pode ser pesado. E quanto mais um sentimento pesa, mais parece que a gente segue por essa vida de forma arrastada, né, sem ânimo. Geralmente as pessoas que estão culpadas são pessoas sem ânimos, né? Parece que a culpa, né, faz com que a nossa alma vá se contraindo, mas quando eu me libero da culpa, eu respiro, a alma se expande novamente. Já já a gente vai descobrir que a gente se libera da culpa quando a gente dá um salto de consciência. Não é raro que pessoas muito responsáveis e que às vezes se cobram um pouquinho demais, isso é, tem um senso de autocobrança desmedido, porque ser responsável é virtude. Se cobrar até certo ponto também é virtude. Eu quero oferecer o meu melhor, mas às vezes a pessoa tem um senso de autocobrança desmedido. Quando a gente está falando em desmedido, está fora da medida. Eu já não consigo mais olhar para mim mesmo com amor e compaixão. Eu já não consigo mais me aceitar da maneira que eu estou nesse instante. Então, essas pessoas têm uma tendência a experimentar esse sentimento da culpa de forma
recorrente. E a gente vai ver mais adiante que às vezes até tomam esse estar culpado como uma virtude pelo erro que cometeu lá atrás, por aquilo que deixou de fazer. E é bem importante que tenha um esclarecimento para que continuem, claro, responsáveis, para que continuem de maneira saudável, buscando oferecer o que tem de melhor, mas que se liberem totalmente do sentimento da culpa. Na aula passada eu falei que o medo tem uma função e uma utilidade. A culpa não tem nenhuma utilidade. Assim como a preocupação, a culpa é um sentimento totalmente inútil e pode ser absolutamente descartado. E para a gente começar a entender isso, eu peço que vocês entrem em contato com o sentimento de culpa. Isso é, eu estou triste no momento presente por alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer no passado. De repente prejudiquei alguém, atrapalhei alguma coisa, perdi uma grande oportunidade. Aí eu me sinto culpado por isso. Eu pergunto a vocês, esse sentimento de culpa está transformando o passado? A culpa que eu sinto transforma o passado? Não. A culpa que eu sinto me traz algum benefício? Não, pelo contrário, traz sofrimento. A culpa que eu sinto traz algum benefício para alguém, imaginando que eu prejudiquei, ou que eu chateei, que eu decepcionei alguma pessoa? Essa pessoa se beneficia pela minha culpa? Também não. Num primeiro momento, de forma bem racional, olhem para a culpa dessa maneira. Qual a utilidade da culpa? A culpa não tem utilidade. Enquanto estamos culpados, sustentamos uma condição de tristeza no aqui e agora por algo que não existe mais. A culpa não gera nada de positivo para ninguém. É bem importante que tenhamos essa clareza em relação ao sentimento da culpa. Vocês podem se liberar totalmente da culpa. Mas talvez já tenha surgido em algumas mentes a seguinte pergunta: e a minha responsabilidade? Como eu não vou me responsabilizar por um erro que eu tenha cometido lá atrás? Por alguma coisa que eu poderia ter feito melhor e, de repente, gerou um prejuízo para mim mesmo ou para alguém? E a empatia? Como deixar a culpa? Eu sou uma pessoa que tem empatia. Hoje eu me coloco no lugar daquela pessoa e sei o mal que eu causei para ela. Então, eu não posso deixar a culpa. Lembram da aula da preocupação? Muitas vezes, as pessoas não conseguem se liberar da preocupação porque fazem uma associação equivocada de estar preocupado com se importar, com ser responsável. Com a culpa acontece muito semelhante. Fazemos uma associação equivocada e descabida entre se sentir culpada, se sentir culpado e ter responsabilidade, em ter empatia. Mas não existe nenhuma relação. Porque, mais uma vez, se a gente parar para observar a culpa, a gente vai ver o mal que causa para a gente no aqui e no agora e vai perceber que não repara o que aconteceu no passado, não transforma, não traz benefícios. Há quem pense assim: uma pessoa que não se culpa pelo que fez, imaginando até que aquilo que a gente fez no passado gerou sofrimento para alguém, e provavelmente todos nós já magoamos alguém. Então imaginem que essa pessoa descubra que nós não nos culpamos. Eu, pessoalmente, não me culpo por absolutamente nada que eu tenha feito no passado. Aí vocês podem perguntar, mas você nunca errou? Errei um bocado e continuo errando de vez em quando, mas não me culpo. Aí, de repente, surge na mente de alguém:
essa pessoa é má. Uma pessoa que magoou a outra e não se culpa é uma pessoa má. E muitas vezes esse pensamento pode manter a gente culpado. Eu não quero me perceber como uma pessoa má, eu não desejo ser uma pessoa má. Então, se eu machuquei alguém, se eu feri, se eu magoei, se eu prejudiquei, eu tenho que me culpar. Aí eu pergunto para vocês, qual a relação da culpa com a bondade? O fato de uma pessoa se culpar faz dela uma pessoa boa? Estar culpado é ser bom? São questões para a gente meditar. E a gente vai descobrir que não há nenhuma relação entre bondade e culpa. Não existe essa relação. Então, pode, a partir de agora, surgir na mente de vocês. A culpa não tem utilidade. A culpa não faz de mim uma pessoa mais responsável. Não faz de mim uma pessoa com empatia. Culpa não tem relação com bondade. Mas ainda assim, eu me incomodo. Porque em algum momento eu falhei. Decepcionei alguém, machuquei, pisei na bola, prejudiquei. Como lidar com os erros do passado? Como se relacionar com isso? Eu tenho certeza que a palavra já surgiu na mente da maioria. Quando a gente reconhece que no passado a gente cometeu um erro e de alguma forma gerou um prejuízo significativo para alguém, a gente se arrepende. E essa é a palavra-chave de hoje. Arrependimento. A culpa não faz nenhum sentido. O arrependimento, sim. O arrependimento não só faz sentido, como vai fazer toda a diferença. Então, quando surgir dentro de nós aquele sentimento que diz assim, eu poderia ter feito diferente lá atrás, isso é muito bom. Isso não é culpa. Esse sentimento de eu poderia ter feito diferente, poderia ter sido diferente, é muito bom, porque ele representa o nascimento de uma nova consciência. Mas essa consciência só vai nascer de verdade e ser sustentada se ela não vier acompanhada de culpa, se ela vier acompanhada do arrependimento. Eu entro em contato com as minhas lembranças, reconheço que lá atrás eu pisei na bola, errei, deixei a desejar, magoei, decepcionei alguém, criei um problema. Eu podia ter feito diferente. Eu aceito o que eu fiz, porque está feito, não adianta não aceitar. E eu me arrependo. Eu sinceramente me arrependo. Agora, junto com o arrependimento, vem uma ação. Porque estar arrependido não tem relação alguma com ficar chorando. Estar arrependido tem toda relação com mudança, com transformação. O arrependimento sugere um movimento. A culpa, estagnação, tristeza. O arrependimento tem movimento, tem transformação. Então, quando eu me arrependo, eu me pergunto imediatamente, posso fazer alguma coisa para reparar? No aqui e no agora, eu tenho como reparar o mal que eu fiz no passado, corrigir o erro que eu cometi no passado, e a minha atenção agora voltou para o agora. Não tem culpa, não tem tristeza. Tem uma nova consciência. Eu posso ir lá e me desculpar com a pessoa, me justificar, posso devolver o que eu peguei, de alguma maneira eu posso reparar. Se isso for possível, eu vou e faço.
Agora sim, tem responsabilidade, tem empatia, tem bondade. E vocês podem me perguntar, mas tem coisas que não dá para reparar. É verdade, tem coisas que não dá para reparar. Se não dá, a gente tira as lições, faz votos de não mais repetir aquele tipo de ação, de comportamento, e segue em frente sem culpa, porque a culpa não faz sentido. Deixa o passado para trás. Lembra sempre disso, gente. O passado não existe mais. O futuro ainda não chegou. A vida acontece nesse instante. Aqui eu estou te fazendo um convite muito auspicioso. O convite é o seguinte: se desapega do sofrimento e assume um compromisso com a felicidade. O Sai Baba, Divino Guru, ele diz que só tem uma ordem para a gente. E essa ordem é a seguinte: sejam felizes, não abram mão da felicidade. E a gente já sabe que para ser feliz tem que estar em paz. A paz é o tema do nosso curso. Eu posso estar em paz, mas ainda não estar feliz. Mas eu não posso estar feliz sem estar em paz. E a gente sabe que, culpados, não estamos em paz. Então, aqui a gente está buscando gerar consciência para se libertar da culpa, experimentar a paz e se abrir para a verdadeira felicidade. Então, quando a gente reconhece que cometeu um erro no passado, que de alguma forma deixou a desejar, se arrepende e imediatamente toma uma posição para reparar o erro, se isso não for possível, eu faço votos de não repetir esse comportamento, né? Eu tiro a lição. O que está acontecendo nesse instante? Está acontecendo algo divino, maravilhoso. Nesse exato instante, você está se perdoando. Nesse instante, você se perdoa. Você se desculpa. Você se libera da culpa. E vocês sabem o que o auto-perdão significa? Um salto de consciência. Quando você se perdoa de verdade, você dá um salto de consciência. Veja bem, lá atrás, quando você errou, magoou, decepcionou alguém, provavelmente você ainda era imaturo, de repente foi mal influenciado, ainda prevalecia na sua mente o egoísmo, de repente você foi mobilizado por uma emoção negativa. Às vezes a gente erra por ignorância, mas se hoje você é capaz de olhar para isso e reconhecer que esse não é o caminho, e reconhecer que você pode ser diferente, e esse diferente significa melhor, isso é um salto de consciência. Mas lembra, esse salto de consciência, o despertar dessa nova consciência, só vai acontecer verdadeiramente se você trocar a culpa que paralisa pelo arrependimento que te impulsiona. Então, no instante que você se perdoa, que você se desculpa, você está vivendo um salto de consciência. Você sabe que etapa isso significa, daquelas 5 etapas? É o olhar profundamente que vem logo depois do acolhimento. Olha que lindo isso. Você reconhece que tem sentimento de culpa,
Aí aceita, porque se não aceita, você fica brigando com isso. Não quero estar sentindo culpa, não aceito isso, a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu reconheço, eu aceito, agora eu acolho. Olha que legal, eu acolho a culpa. Nesse acolhimento, eu começo a olhar para ela, eu começo a perceber, né, que aquela pessoa lá de trás não é a mesma pessoa que está olhando agora. Agora eu olho com mais maturidade, com mais sabedoria, com mais experiência, com mais equilíbrio. Então, eu chego para aquela pessoa que falhou lá atrás, né, que ainda está dentro de mim, e digo, tá tudo bem, você fez o seu melhor, você fez no impulso. Isso não faz de você uma pessoa má. Lembra de Jesus, no episódio com Maria Madalena? Né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Da mesma forma que a gente deve olhar para o outro assim, a gente deve olhar para a gente mesmo assim. Cuidado para não ficar tirando pedra em você mesmo por alguma coisa que aconteceu lá atrás. Pelo contrário, essa é a fase do acolhimento, do autoacolhimento, mas que vem com arrependimento. Jesus também dizia assim, agora vai e não peca mais. Pecar significa errar o alvo. E a gente sabe que o alvo é Deus. O alvo do buscador espiritual é Deus. E a gente sabe também que Deus é amor. Então agora vai e não se desvia mais do amor. Mas o amor não é só para fora, o amor é para dentro também. Então quando a gente começa a desenvolver essa visão profunda, que é a quarta etapa das 5, né, com sabedoria e amorosidade, né, vem o insight, a culpa não faz sentido. Né? Tiro esse peso das minhas costas. O perdão nos liberta. Mas há pessoas cujo ego ainda está muito forte, que vão preferir a culpa do que o arrependimento. Por que que isso acontece? Porque o verdadeiro arrependimento tira a gente da área de conforto. O verdadeiro arrependimento tira a gente da área de conforto. A culpa me paralisa e eu não preciso me movimentar para reparar, para me expor, para me desculpar. De repente, até para devolver alguma coisa ou fazer um investimento para que eu possa restituir alguém. Quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar que eu continuo culpado. Porque dessa forma eu me engano, fingindo que eu sou uma pessoa responsável, que tem muita empatia. Olha, eu falhei com você. Continuo culpado, não aguento nem lembrar disso, me dá vontade de chorar, me envergonho. Esse é o mecanismo do ego para evitar um movimento que tira a gente da área de conforto. Atentem para isso. Isso pode acontecer com todo mundo. Para algumas pessoas é mais confortável, é menos duro se manter culpada do que se arrepender e ir reparar. É muito importante que tenhamos essa atenção, porque essa pode ser uma das maneiras pelas quais a culpa está se enraizando. E isso é mais comum do que a gente pensa. E por que que isso é mais comum do que a gente pensa? Porque a nossa educação treina a nossa mente para sentir medo e culpa. Eu vou explicar isso para vocês. Eu falei que o medo tem uma história na aula passada. Muitas vezes a culpa também tem uma história, também tem uma origem. E é muito triste a gente perceber que muitos educadores, bem intencionados, mas sem sabedoria, acabam treinando mentes para esse sentimento
da culpa e o do medo também. Vou dar 2 exemplos para vocês. Imaginem um menino na sala de aula fazendo bagunça. Então, o professor vai chamar a atenção desse menino. E ele chega para o menino e fala assim: olha, rapaz, é hora de prestar atenção e você está aí rabiscando o caderno, jogando bolinha nos outros. Você sabe que a sua mãe é muito brava. Você sabe que ela é brava. Se eu chamar ela para conversar aqui, é capaz dela te bater. Ela vai ficar muito chateada. Talvez ela te coloque de castigo. E o menino fica com medo da mãe. Então, o professor busca manipular o aluno pelo medo. O professor está bem intencionado, ele quer que o aluno preste atenção, mas ele não se dá conta que a maneira que ele está tratando o aluno faz com que o aluno sinta medo e, por causa do medo, obedeça a ele. Tem uma outra possibilidade. O professor vê lá o menino fazendo bagunça, falando alto, contando piada fora de hora, ouvindo música, aí vai chamar a atenção dele e diz assim: olha, você sabe o quanto a sua mãe trabalha para poder te manter nessa escola? Sabe o quanto ela rala? Você sabe que essa escola é cara. Então, boa parte do que ela ganha é toda voltada para a sua educação. E você faz essa bagunça na sala. Imagina como é que a sua mãe vai ficar triste se ela descobrir que você está fazendo isso. Isso é ingratidão. E por mais que possa existir alguma verdade nessa argumentação, o que isso gera na criança? Culpa. A criança se sente culpada. Então ela obedece o professor em função da culpa. A gente sabe que existem algumas instituições espirituais que trabalham muito também com o medo e a culpa. O mestre fez um sacrifício tão grande por você e você não consegue retribuir com o mínimo. Eu me sinto culpado pelo que o mestre fez. Ou então, se você fizer alguma coisa errada, você vai pagar muito caro num outro plano ou numa outra encarnação, e eu fico com medo. Dificilmente somos educados pela consciência. Seria o professor chegar para o aluno e falar assim: vem cá, qual o seu objetivo aqui na sala de aula? Para que você vem à escola? Qual a importância de você estar aqui? E deixa o aluno trazer isso, eu preciso me formar, eu preciso aprender o que é básico, a ler, escrever, operações da matemática, ter noções de história, geografia, ciências. Isso é muito importante para você. Mais adiante você vai querer uma profissão, isso é a base para alguma profissão. Agora me diz o seguinte: se você continuar brincando na aula, você acha que você vai aprender? Você não está prestando atenção no que eu estou falando, no que eu estou mostrando. Pensa comigo, você acha que você vai aprender? Eu estou buscando despertar consciência. No final eu posso falar assim: olha, quem sai perdendo aqui é você com essa bagunça. Eu estou aqui para você. Agora, para você receber o que eu tenho para te oferecer, você tem que se abrir para isso. Mas você vai escolher se faz ou não faz. Eu não estou amedrontando ele, eu não estou culpando ele. Eu estou trazendo responsabilidade e consciência para ele. Isso, às vezes, dá um trabalho, mas o resultado é muito maravilhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar 20 anos, mais ou menos, com criança e adolescente. Sou muito amigo hoje de alunos de 20 anos atrás e de alunos que eu deixei na escola mais recentemente. E é muito gostoso hoje conversar com esses adultos e perceber o efeito desse tipo de abordagem na vida deles. Mas, como nem sempre é assim, existe um estímulo para o medo e para a culpa, muita gente tem aquela noção que a gente está buscando se libertar hoje. Se culpar é natural, a pessoa que se culpa é uma pessoa boa, responsável, que tem empatia, e se alguém pisa na bola comigo, ai dessa pessoa se ela não se culpar. Às vezes as pessoas cobram que estejamos culpados.
Então, realmente, para muita gente, esse auto-perdão é um desafio. Mas lembra que o prêmio de vencer esse desafio é um salto de consciência. É você realmente falar para você mesmo: amadureci, melhorei, sou mais corajoso, isso é, agora eu ajo mais com o coração. Eu sou capaz de reconhecer tudo que eu fiz de errado lá atrás e me arrependo. Ah, me arrependo? Imediatamente eu busco reparar, eu me liberto da culpa. Eu movimento a energia da bondade, do amor. Expansão de consciência. Para o ser humano novo nascer, o ser humano velho tem que morrer. E o ser humano velho é aquele que se culpa, dentre outras coisas que tem que ser superada. Agora eu tenho algo bem importante para falar para vocês. Nós temos que aprender a nos perdoar e não mais depender do perdão do outro. Isso, para algumas pessoas, é um grande peso. Parece que para ficar em paz, para eu ficar em paz comigo mesmo, outra pessoa precisa me perdoar. Caso eu tenha pisado na bola com alguém, enquanto aquela pessoa não me perdoa, enquanto ela segue ressentida, chateada, amargurada em função do que eu fiz com ela, eu não consigo ficar bem. Atenção ao que eu estou te falando. Você tem que aprender a se perdoar e a não mais depender do perdão do outro. Porque dependendo da condição mental e emocional do outro, ele não tem condição de te perdoar, nem mesmo de aceitar uma reparação. Essa pessoa pode estar tão mobilizada pela mágoa e pelo ressentimento, que são temas do nosso próximo encontro, da nossa próxima aula, que ela não vai conseguir. E isso não depende de você. Só ela pode se liberar dessa mágoa, desse ressentimento. Então não caia nessa armadilha. Eu só vou ficar em paz depois que fulano ou beltrano reconhecer que aquilo que eu fiz não foi com má intenção, e se foi, que eu já me arrependi, que eu tentei reparar. Se você cai nessa armadilha, você corre o risco de seguir sem paz interior e, consequentemente, sem abertura para a verdadeira felicidade por muito tempo, talvez por uma encarnação inteira. Você deve fazer a sua parte. Lembra? Seja você mesmo a transformação que você quer ver para o mundo. O outro tem que fazer a parte dele. Por isso, o tema do nosso próximo encontro é ressentimento. É um tema fascinante e, assim como culpa, preocupação e medo, muito libertador. Uma outra palavra que geralmente vem junto com ressentimento é mágoa. Vocês sabem o que significa mágoa. Água. Então, esse corpo aqui é 70% ou mais água. Então, se a gente guarda muito ressentimento, a água aqui não fica legal. Então, na aula que vem, a gente vai procurar compreender o ressentimento. Daí fica até mais fácil a gente lidar com pessoas que não conseguem perdoar a gente. E fica mais fácil ainda a gente se perdoar, porque a gente compreende esse processo. Então, esse é o tema do nosso próximo encontro, o ressentimento. E assim, queridos e queridas, nós seguimos rumo à liberdade. Vamos deixando o apego ao sofrimento e realmente assumindo um compromisso com a felicidade. Namastê.
Assim eu concluo a exposição da aula de hoje. Hoje foi, se eu não me engano, em 50 minutos. Então, fico feliz por poder ter honrado esse tempo e me coloco à disposição de vocês, mais uma vez, não só para perguntas, que são bem-vindas, claro, mas também se alguém quiser complementar, compartilhar alguma coisa, a gente tem aí 35 minutinhos, fica à vontade, tá? Fica à vontade, gente, vamos nos desinibir. Se alguém quiser trazer um exemplo, contar uma historinha, é bem-vindo. Alguém escreveu alguma coisa, eu não vi, eu peço desculpa, eu estava olhando aqui para o meu livro, que eu estou buscando um trechinho, fica à vontade para escrever de novo, por gentileza. Ou abrir o microfone e falar também, tá? Ah, gratidão, Márcia, pelo carinho. Carlos. Oi. Oi, vou fazer um. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. É a Lê que está falando aqui. Sim, já te achei aqui. Tudo bem? Tudo Eu vou fazer um bom? comentário rápido, assim, de um processo que eu fazia muito, assim, estou melhorando, de culpa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou dirigindo e aí estava na dúvida entre qual caminho pegar. E aí escolhia um caminho, e aí, quando aquele caminho não estava bom, eu ficava me culpando basicamente o caminho inteiro. Por que eu não fui naquele outro caminho? Por que eu não... E eu não... Engraçado, eu levei muitos anos para perceber o quanto eu fazia isso com a minha cabeça, assim, de me culpar por mínimas coisas, tá? Então, no trabalho, eu tomava uma decisão, eu falava, por que eu não tomei aquela decisão? E eu fui perceber o quanto isso era grande, eu acho, depois que eu casei, porque... E depois eu percebi e notei, né, também, agora com a ajuda da terapia, que isso era um hábito comum na minha casa, assim, dos meus pais, obviamente que não faziam isso por mal, eu acho que eles nem sabem, né, e acredito que eles precisariam da terapia para aprender algumas coisas, mas é uma geração mais complicada. E aí eu percebi isso quando meu esposo começou a falar, mas por que você está se culpando? Que ele é uma pessoa muito tranquila, diferente de mim, que sou bastante agitada. Por que você está se culpando por uma coisa que não tem nenhum sentido, que é tão básica? Então eu usava a culpa também dessa maneira. E eu demorei a perceber que me fazia mal. E eram com mínimos detalhes que não me levavam a lugar nenhum. Não só essa culpa que você está falando, de alguma atitude, né, com alguém, e eu também às vezes ficava, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Mas também nessas mínimas coisas. Sim. E aí eu tô
com a terapia e com convivência com meu esposo, a yoga que está me ajudando demais, eu comecei a me habituar a fazer menos isso, assim, com esses detalhes. Era só isso que eu queria comentar. Esse tipo de Tá culpa, assim, perfeito, querido. Gratidão pelo seu comentário. Eu lembro que no início do encontro de hoje, eu falei que não é raro que o sentimento de culpa venha de pessoas que têm uma autocobrança desmedida, né? Geralmente responsáveis e bem intencionadas. Assim, eu quero dar o meu melhor, né? Eu quero perfeição o tempo todo, né? Isso vem porque é o melhor para todo mundo, né? Vão ser melhores os resultados, mas aí a gente não consegue ficar, né, nesse nível que a gente estabelece para a gente mesmo. De vez em quando a mente falha, de vez em quando tem um deslize por algo, como você colocou, bobo, trivial, mas vem um sentimento de culpa que perturba, né? E de pouquinho em pouquinho, isso pode virar uma bola de neve. É muito interessante isso, né? Pode não ter nada de muito grave, mas quando a gente junta todos esses eventos e a quantidade de vezes que esse sentimento de culpa surgiu, essa culpa vira uma culpa enorme. É uma culpa porque eu não sou o que eu deveria ser, não faço da maneira que eu deveria fazer, e traz um peso danado para a vida. Então, que legal, assim, que você encontrou uma pessoa, né, que conseguiu te abrir os olhos para isso, porque muitas vezes a gente toma isso como uma virtude, né? Não, é o quanto eu sou responsável, é o quanto eu quero acertar, é o quanto eu quero até beneficiar os outros, mas isso acaba esmagando a gente em algum momento. Então, que bom que você percebeu e está se liberando, realmente, né? Eu sou fã de terapia também, porque, né, um terapeuta habilidoso ajuda a gente a observar essas coisas dentro de nós e vai dando as ferramentas para a gente trabalhar e transformar. Gratidão pelo depoimento. Mais alguém quer contar alguma história, fazer alguma consideração? Eu estou procurando um trechinho aqui do meu livro, mas não estou achando. Posso falar? Pode, claro. Oi, eu sou a Zilda. Eu achei que foi muito... A ilustração que ela trouxe foi muito bom, porque eu não tinha me dado conta dessas pequenas culpazinhas que a gente, no dia a dia, e eu tenho o privilégio, né, de ter a Solange, que é minha sogra, minha segunda mãe, eu falo, e muitas vezes ela me orienta, fala, olha, você presta atenção, olha como você está repetindo isso muitas vezes. E realmente, é a culpa, e que não funciona. Sim. Então foi muito boa essa ilustração, me deu... Realmente são não só uma culpa, uma coisa assim muito grande, mas pequenas coisinhas que no dia a dia atrapalham muito. Então eu agradeço, muito obrigada. Tá bem, querida, gratidão. Carlos, a gente pode perguntar uma dúvida que me ocorreu? Pode perguntar, sim, fica à vontade. Eu peço licença, então, para fazer uma pergunta que me ocorreu. A dificuldade em dizer não está ligada à culpa, meu professor? A dificuldade de dizer não estaria ligada a um processo de culpa? Pode ser que sim, né? Não está necessariamente ligada. Às vezes a dificuldade de dizer não pode estar ligada ao medo, né? Eu tenho medo da reação da outra pessoa, por isso eu me submeto a tudo que ela me pede, a tudo que ela faz. Pode ser culpa também. Eu não consigo dizer não, porque, no final das contas, eu poderia ajudar essa pessoa, não sei nem se ela merece ou se ela precisa mesmo, mas eu poderia, e se eu disser não, eu vou ficar com o sentimento de culpa. A dificuldade de dizer não pode ter a ver também com timidez, né? Eu tenho vergonha de dizer não. Então, a gente tem que investigar. Realmente um outro desafio, nem faz parte do conteúdo desse curso. Desculpa. Não. O que você colocou foi muito bom. Eu estou falando assim, que essa questão não faz parte do conteúdo do nosso curso, mas poderia fazer. Né? É muito Porque da amplo, mesma né? forma que temos medo, nos preocupamos, nos culpamos, também temos dificuldade de dizer não.
E podem ter muitas causas essa dificuldade de dizer não. Muitas pessoas aqui fizeram comigo o curso de Florais de Bach. É um curso maravilhoso, gente. A filosofia legada pelo Dr. Eduard de Bach, né, um médico inglês que nasceu no finalzinho do século XIX, é uma filosofia extraordinária. Um dos florais dele são 38 essências. Uma das essências é o Centauri, justamente para pessoas que têm dificuldade de dizer não. Geralmente, essas pessoas, Márcia, são pessoas que trazem uma das maiores virtudes, que é a predisposição para o serviço, mas um serviço altruísta. São pessoas que gostam de servir, de fazer o bem, de ajudar os outros. Então, tem essa tendência para o serviço. Mas são pessoas que, quando convivem com uma personalidade mais forte e, às vezes, impositiva ou tirana, encontram grandes dificuldades em dizer não, em dar um limite, e sofrem um bocado por isso. Então, a pergunta foi muito boa, pode ter relação com culpa ou não, pode ter outras origens também. Muito agradecida, querida, agradecida. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Oi. Olá. Oi, Carolina. Oi, tudo bem? Não, eu queria falar assim, que você falou da questão da autocobrança, né, vinculada à culpa. Aí eu fiquei um pouco, assim, confusa com relação a mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito em alguns aspectos. E aí eu nunca tinha tentado, assim, porque eu não tenho problema com culpa de coisas passadas, eu realmente não tenho, mas realmente isso que ela falou, comigo acontece, por exemplo, agora, nessa pandemia, assim, eu fico me culpando, entre aspas, às vezes porque eu queria ter me organizado para poder dar aula no Zoom, enfim, e aí não consigo. Aí eu fiquei meio na dúvida se é uma autocobrança ou se é os dois, enfim, entendeu? Eu acabo me culpando por isso. Eu até achei interessante que você falou que falta um pouco de amorosidade porque você não aceita como você está hoje. Aí eu fiquei meio assim, Stefan. Eu acho que isso entra um pouquinho naquilo que eu comentei no início do encontro. A autocobrança é uma coisa boa. Eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu tenho um planejamento, eu tenho que fazer alguma coisa no momento presente, para que isso em algum momento surja no momento presente. Então, existe aquela autocobrança no bom sentido. Eu me lembro que eu tenho que fazer, eu assumo a responsabilidade por fazer. A questão é se essa autocobrança é desmedida. A questão é se eu estou cobrando de mim mais do que eu posso dar na realidade, mais do que eu posso dar com conforto. Eu estava numa das aulas de Hatha Yoga hoje, eu defini sucesso. O que é sucesso na vida? Qual é a definição de sucesso? Sucesso é viver em paz. Sucesso é ser feliz. Isso é que é sucesso. Mas as pessoas acreditam que o verdadeiro sucesso está onde? Do lado de fora. Quando eu digo as pessoas, a maioria das pessoas ainda estão nessa visão errônea ou equivocada. É aquele primeiro nível de busca pela paz. Isso pega a gente toda hora. Que a gente não se iluda entendendo assim, estamos fazendo esse curso, se interessando por esse assunto, nos estabelecemos já nessa questão do ajustar a mente. Não. Estejamos muito atentos. Lembra de Jesus, orai e vigiai. A todo instante, sem perceber, a nossa atenção se volta para o lado de fora, alguma coisa que possa vir a acontecer, e a gente, sem perceber, tem uma expectativa de ficar em paz depois disso. Então, voltando. Qual é a definição de sucesso? Para muita gente, conseguir atingir um objetivo, ser aplaudido,
reconhecido, receber gratidão, realizar qualquer coisa que seja, para mim, sucesso é estar em paz no momento presente, é estar feliz no momento presente. Então, muitas vezes, né, é quando a autocobrança fica desmedida. A gente estabelece uma série de objetivos quando já temos outros deveres, outras obrigações, outras demandas no momento presente. Você certamente está passando por isso. Todo mundo, aliás, né, quem está dentro de casa, em isolamento social, com criança, né, para a segurança das pessoas que trabalham para a gente deixou essas pessoas, pediu que essas pessoas ficassem em casa. Então, de repente, a criança não vai para a escola, a pessoa que cozinha, que ajuda a limpar a casa, não está indo lá. Né? Então, agora eu estou com a criança dentro de casa o dia inteiro, eu tenho que passar, lavar, cozinhar. Né? Além disso, agora a escola da criança está no computador, eu tenho que estar dando atenção, mas eu preciso trabalhar também, né? Eu preciso colocar um planejamento para frente, e às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Então, essa autocobrança pode ser desmedida. De repente, eu nem reconheço o valor de tanta coisa que eu já estou fazendo. E em vez de falar assim, nossa, graças a Deus eu estou dando conta disso tudo. E eu me alegro, né, com tudo que eu estou fazendo, com tudo que eu estou dando conta, a minha mente fica presa naquele pontinho ali. Eu deveria ter feito mais isso, ainda mais isso, sem perceber que nesse instante é uma autocobrança desmedida. Então, esse é o ponto, Carolina. É legal a gente ter objetivo, fazer planejamento e lembrar, eu tenho que agir para isso acontecer, eu tenho que me ocupar no momento presente, mas aceitar o momento presente como ele é. Às vezes não está dando espaço para isso. Então, que a gente relaxe. Só para eu concluir, né, sempre que a gente está no aqui e no agora, de verdade, a gente está no lugar certo. E a gente vai ter discernimento para saber qual é a coisa certa a fazer. Às vezes é muito importante a gente estabelecer prioridades, e por mais importante que alguma coisa seja na nossa vida, a gente tem que esperar um tempinho, porque senão a gente até pode se envolver com isso e, quem sabe, obter sucesso. Comecei a dar aulas, vieram os alunos, está todo mundo gostando, mas qual foi o preço disso? Eu perdi a paz do momento presente. Ficou demais para mim. Tá bem? Gratidão. Desculpa que eu tô arrumando. Alguém me chamou? Carlos. Sim. Eu queria fazer um outro comentário, até baseado no pouco que a Carol falou, voltando no meu exemplo, né, eu demorei a perceber também que a parte dessa minha culpa, desse processo de me culpar por mínimas coisas, também vinha de uma cobrança excessiva. E, óbvio, com a terapia também fui percebendo algumas coisas, e eu faço isso muito com o trabalho, né? Você sabe que eu tenho um curso, né? Carlos já participou, e eu lido com muita gente, então eu uso, no trabalho especificamente, eu fazia, né? Agora bem menos, graças a Deus, fazia isso demais. E aí minha terapeuta conversando comigo, né? Isso leva um tempo para a gente perceber, amadurecer, ela falou também do meu excesso de controle. E... Ale, o seu áudio... Cortou. O seu áudio travou um pouquinho. Oi, vou voltar. Você pode voltar um pouquinho? Você estava falando principalmente no trabalho, aí depois travou. Eu falei que eu faço isso principalmente no trabalho, né? E demorei a perceber como que a cobrança estava atrelada, esse excesso de cobrança estava atrelada a essa culpa. E aí com a minha terapeuta, né, um processo que você demora às vezes para entender, perceber, ela falou do meu excesso de controle, que tudo isso também estava ligado a um excesso de controle que me fazia mal e que eu tinha que aprender a delegar coisas. E aí, quando a Carol falou isso, eu lembrei também desse meu excesso de controle, que para mim é um desafio. Ela falou, você tem que aprender a ter uma secretária. E aí eu vi como que eu criava barreiras para meio que resolver tudo
E acabava me gerando esse processo todo também de culpa, porque é difícil a gente fazer e organizar tudo, é impossível, né? Sim. Gratidão, Ale, por estar compartilhando isso. A gente vai vendo como o tema é extenso e pode se aprofundar. Certamente, pessoas que têm essa tendência de querer controlar tudo, não delegar nada para ninguém, além disso, tem traços de perfeccionismo, autocobrança desmedida, tendem a ter esse sentimento de culpa com mais frequência e mais intensidade. No livro, está aqui, Yoga Inspirando Paz, Expirando Amor, tem um texto que o título do texto é o seguinte: relaxe, nada está sob controle. Essa frase não é minha, não. Eu li essa frase em algum lugar, não sei o autor, mas coloquei como título de um dos textos que eu mais gosto desse livro. Relaxe, nada está sob controle. Tem uma grande sabedoria nessa frase. Qual é a sabedoria? Enquanto a gente se ilude achando que a gente pode de verdade controlar alguma coisa, isso é, fazer um esforço para que essa coisa siga do jeitinho que eu quero que siga, eu não relaxo nunca. Primeiro, porque pode ficar pesado demais. Eu não delego, eu assumo a responsabilidade em relação a tudo. Então, mesmo se eu mantiver o controle, não está valendo. E segundo, porque lá no fundo, a gente sabe que não dá para controlar tudo em tempo integral. Então, quando a gente afirma isso para a gente mesmo, nada está sob controle. Vem um relaxamento. E a gente se surpreende muito, que tem muitas coisas que saem do nosso controle e ficam melhores do que estavam antes, quando estávamos controlando. Quando a gente se abre, no caso do curso, para uma secretária, no meu caso agora, eu contratei como é que é o nome? Uma mentoria para as redes sociais. Quem me conhece sabe que eu não tenho muita facilidade com tecnologia, nem gosto muito de estar mexendo em rede social, mas hoje é o caminho. Se eu quero prestar um bom serviço, se eu quero beneficiar pessoas, eu tenho que estar ali. O Sai Baba diz uma coisa maravilhosa, tudo que ele diz é maravilhoso, mas ele diz assim: feliz não é quem faz o que gosta, feliz é quem aprende a gostar do que tem que fazer. Então, é claro que dentro das nossas possibilidades de escolha, a gente escolhe fazer o que gosta. E se a gente se sente feliz fazendo o que gosta, que maravilha! Mas quando eu busco controlar a vida para eu sempre fazer o que eu gosto, quando eu quero fazer do jeito que eu gosto, muda alguma coisa do lado de fora e eu estou o quê? Infeliz. Então, feliz de verdade é quem aprende a gostar do que tem que fazer ou do como tem que ser feito. De certa forma, isso é abrir mão do controle. É começar a delegar uma série de coisas. Aí a gente se livra de muitas coisas negativas, dentre elas a culpa. Tá bem, Alessandra? Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Uma das coisas que causa muita culpa em muita gente é se importar demais com a opinião dos outros. Às vezes a gente se culpa por ter decepcionado alguém, mas agora não porque eu fiz alguma coisa errada, porque o outro tinha determinada expectativa em relação à escolha que eu fiz, à maneira que eu me comporto, à maneira que eu me visto. Isso é algo tão importante, gente. A gente tem que aprender a olhar com muito carinho, com muito cuidado para a opinião do outro. Porque é claro que a opinião do outro pode ser relevante, pode ser construtiva, supondo sempre que é bem intencionada. Mas a gente não está aqui para atender a expectativa do outro. A gente está aqui para seguir o caminho
da nossa alma. Então, é claro que eu vou buscar sempre agir de maneira a ajudar sempre e ferir jamais. Um dos ensinamentos mais importantes do Sai Baba. Mas quando eu digo ferir jamais, isso quer dizer que aquilo que eu penso, falo ou faço não vai gerar um prejuízo, né? Não vai causar dor a outra pessoa em função do que eu fiz. Agora, se essa pessoa tem uma opinião em relação ao como eu deveria estar fazendo, ao como eu deveria ser, as minhas escolhas, e ela fica chateada quando eu faço diferente, não é uma questão minha, é uma questão dela. O que está gerando sofrimento para ela não é aquilo que eu estou fazendo, mas a maneira que ela me olha, as expectativas que ela cria para mim. Então, é interessante que vocês saibam disso, porque esse é um outro tipo de culpa que não é raro. Né? Meu pai, né, me olha com uma maior decepção, porque a vida que eu escolhi não foi a vida que ele queria para mim. O problema não é seu, o problema é dele. E é muito importante que você reconheça isso para você se liberar de qualquer tipo de culpa. Não dá para agradar a todo mundo. Eu acho que vocês já ouviram falar aquela história do avô e o netinho caminhando junto com um burrinho? Estão cruzando uma vila, o avô, o netinho e o burrinho. E o netinho vai montado no burrinho. Aí o pessoal da vila fala assim, meu Deus do céu, esse menino não tem o menor respeito pelo avô, ele vai em cima do burrinho e o avô vai andando. Aí eles ouviram isso, se incomodaram, resolveram mudar de posição. Aí entram em outra vila, o avô montado no burrinho e o garotinho andando. Aí apontam o avô e falam assim, meu Deus do céu, esse homem não dá a vez para a criança, coloca a criança para andar e vai ele em cima do burrinho. Aí eles ficam incomodados também e resolvem os dois montarem no burrinho. Entram numa terceira vila, os dois em cima do burrinho. Aí logo ouvem, meu Deus do céu, esses dois não têm a menor consideração pelo bichinho, o bichinho está ali carregando um peso horroroso. Aí eles falam, nossa, mais uma crítica? Então eles fazem o quê? Entram na quarta vila, passam pela próxima localidade, os dois andando do lado do burrinho. Aí alguém comenta, nossa, eles estão vindo de longe, devem estar cansados, né? Por que eles não montam nesse burro? Então, não dá para agradar a todo mundo. A outra opção é que eles levassem o burrinho em cima deles. Então, é um outro cuidado que a gente tem que tomar. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro Yoga, Inspirando Paz, Expirando Amor. E no nosso primeiro ou segundo encontro, eu não me recordo bem, mas a Solange me perguntou, né, sobre uma próxima edição desse livro. A energia se movimentou de forma rápida nessas 2 semanas, e o livro ontem foi para a gráfica. Então, estou dando essa notícia para vocês. Comecei a anunciar isso para o pessoal do yoga, que faz Hatha Yoga comigo, ontem ou hoje, mas ontem o livro foi para a gráfica, daqui a 2 semanas está pronto, e a gente vai fazer o lançamento desse livro no Teatro Municipal de Niterói. A diretora do teatro já me convidou numa live, porque o teatro não vai ter atividades, provavelmente até o final do ano, pelo menos atividades com a plateia cheia, mas vai iniciar no meio de agosto um projeto de lives. Então, você vai para o palco do teatro, aí tem iluminação, tem o técnico de som, tem figurino. Então, a gente vai fazer uma live no Teatro Municipal de Niterói. Já, assim que tudo estiver liberado, já tem até data, tá, gente? Dia 4 de setembro, é uma sexta-feira. A gente vai lançar a 3ª edição desse livro, e o Emana Mantra vai lançar um CD só de mantras védicos, quase que mantras budistas também. Então, vai ser muito legal. Então, Solange, gratidão. Você, de alguma forma, impulsionou aí, né, jogando a sementinha no campo de todas as possibilidades. Eu conversei com uma editora e as coisas andaram muito rápido. Então, vou ler um trechinho do livro para vocês.
eu lembrei do trechinho do livro, porque eu escrevi esse texto inspirado no ensinamento da Ama. A Ama diz assim: não desperdicem suas vidas sendo escravos da sua mente e da opinião de outros. Repetindo, não desperdicem suas vidas sendo escravos da sua mente e da opinião de outros. Aí o nome desse texto é uma frase do professor Hermógenes. A frase é: tenha coragem de ser diferente. Para ser feliz, você tem de ser diferente. Ser diferente significa ser você mesmo. Para ser assim, é necessário aprender a ouvir o coração. O coração nunca diz o que os outros vão achar. Será que vai dar certo? O que os outros vão falar? O coração não sente medo. O coração está comprometido com a felicidade. Ela é inerente às decisões tomadas pelo coração. Sabemos que estamos em contato com o coração quando, ao surgir uma ideia, ao tomarmos uma decisão ou fazermos uma escolha, nossos olhos brilham, sentimos-nos felizes, não temos dúvida alguma e percebemos em nós a energia brotar. Não permita que o medo imposto pela mente afaste-o dos desígnios do coração. Siga seu coração, siga a sua intuição. Ram Dass, que é um mestre muito interessante, lembra-nos que a mente tem medo que o coração entregue tudo. Experimente a vida como uma grande aventura na qual você experimenta abrir-se para a orientação da consciência suprema, do seu ser verdadeiro, da essência divina que tudo permeia. Escolha ser feliz. Nunca abra mão da felicidade. Escolha conhecer a si mesmo. Nunca abra mão do autoconhecimento. Escolha beneficiar a todos os seres. Nunca abra mão de despertar sua essência bondosa. O Criador presenteou você com dons, vocação e talentos únicos. Use-os. Você tem que fazer do seu jeito. Acredite que, fazendo do seu jeito, honrará seu potencial divino, prestará os melhores serviços, realizará sua missão na Terra. Agindo assim, verá todo o universo conspirando a seu favor. O momento é agora. Não deixe para depois. Siga seu coração. Faça suas escolhas. Desperte. Você descobrirá que sempre foi e sempre será feliz. Você despertará a felicidade no coração de muitos seres. Por isso, como ensina o professor Hermógenes, tenha coragem de ser diferente. Ouse fazer do seu jeito. E assim, queridos, a gente vai fechando o nosso 6º encontro. Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação de vocês, mesmo a participação de quem está em silêncio, porque certamente existe algo mais sutil, que às vezes fala mais alto do que uma pergunta, do que uma colocação. Então, gratidão mesmo pela presença de vocês. Continua a orientação em relação à prática da respiração consciente, 2 vezes por dia. Se a sessão de 5 minutos já está muito tranquila para você, aumenta um pouquinho, quem sabe vai para 10. Fica à vontade para fazer isso agora. E na terça-feira que vem, no nosso próximo encontro, a gente fala sobre o ressentimento, tá bem?
Alguém quer colocar alguma coisa durante a leitura, queria falar? Ou a gente pode encerrar? Se surgiu alguma coisa para alguém, fica à vontade, tá? Estou vendo aqui o rostinho de todo mundo. Então, vou me despedir de vocês, tá, gente? Namastê. Uma excelente noite para todo mundo.